Tem estrada que não precisa falar, porque grita. A Serra do Cafezal, na Regis Bittencourt, é uma dessas. Ela ruge. Fala com os pneus, com o freio, com a alma da gente. E quem já desceu por ela de caminhão pesado sabe bem. Ali não se brinca. É respeito ou castigo. Saí de Curitiba por volta das 8 da manhã. Sol forte, céu limpo, clima de verão mesmo. Carregado com 32 toneladas de bobinas de aço. Destino: Osasco, interior de São Paulo. Carga urgente. Cliente apressado. Tudo como sempre. O tipo de rotina que engole a gente se não tomar cuidado. Mas naquele dia não sei explicar. Tinha um negócio diferente no ar. Um peso no peito, uma inquietação. Sabe aquela sensação de que tem algo fora do lugar? Pois é. Desde que acordei, parecia que o dia estava torto. Meu caminhão é um velho conhecido. Um Scania 113 azul, ano 97. Que já viu mais estrada do que muito jovem aí viu de vida. Nunca me deixou na mão. Ou quase nunca. Cuido dele como se fosse extensão do meu próprio corpo. Óleo trocado, freios revisados, tudo no esquema. Na boleia, além de mim, só minha fé e o pingente da minha neta, a Sofia. Ela me deu quando fiz 60 anos. Uma foto nossa. Eu e ela na pracinha tomando sorvete, dentro de um pingente de acrílico pendurado no retrovisor. Para você lembrar de mim quando estiver longe, vô. E para você voltar. Ela disse com aquele jeitinho doce. Desde então, nunca tirei dali. É meu amuleto. Cheguei na Serra do Cafezal perto das 10. O trecho é conhecido entre os caminhoneiros como a parte mais traiçoeira da Regis. Curvas fechadas, descidas íngremes, tráfego intenso. Tem que entrar com calma, marcha baixa, pé leve, olho vivo. E foi assim que comecei a descer. Logo na primeira curva, o volante deu uma leve tremida. Coisa sutil, quase imperceptível. Mas meu corpo sentiu. Depois de tanto tempo na estrada, a gente aprende a ouvir o caminhão como se fosse um bicho vivo. Às vezes ele reclama antes de quebrar. E naquele instante, ele parecia me avisar de algo. Pisei no freio de serviço de leve, só para testar. Pegou. Mas senti que a resposta estava diferente. Um meio segundo mais lento. Quase nada. Mas estava ali. Segunda curva. Uma pedra bateu no paralama direito. Barulho seco, forte. Aquilo me deu um susto. Era como se a serra tivesse lançado um aviso. Olhei nos espelhos. Nada demais. Segui. Motor. Freando bem, marcha baixa, tudo sob controle. Pelo menos era o que eu queria acreditar. Na terceira curva, comecei a sentir cheiro de lona. Primeiro fraco, depois mais forte. Achei estranho porque eu estava trabalhando no freio motor. Quase não tinha pisado no pedal. Mas o cheiro estava ali, queimando no ar como alerta. Foi então que a coisa aconteceu. Fui pisar no freio de serviço, antes de uma curva mais fechada. E ele afundou. Mole. Como se pisasse em nada. Pisei de novo, com mais força. Mesmo resultado. O pedal ia até o fim sem resistência. Comecei a suar frio. A boca secou. Instintivamente, tentei reduzir ainda, mas joguei para a primeira. O motor urrou, segurou um pouco, mas o peso da carga era demais. Comecei a ganhar velocidade mesmo com o freio motor estourando de esforço. Olhei pelos espelhos. A fumaça saía das rodas de trás, fina, densa, branca. Mas o cheiro era de lona queimada. Como se o inferno tivesse acendido um cigarro. Dentro da boleia. Gritei sem saber para quem. Nossa Senhora Aparecida, segura minha mão. O caminhão ganhava velocidade. As curvas vinham mais rápidas, mais fechadas. Eu tentava jogar o corpo, segurar o volante, controlar a fera desgovernada que era agora o meu caminhão. A carga empurrava com força brutal. Cada tonelada parecia querer me jogar no mato, no barranco, na morte. O rádio PX chiou no painel. Mas minha cabeça estava um caos. Pensava na Sofia, no abraço dela, na risada banguela, no vô, me traz doce. Pensei na minha mulher, que sempre me dizia, essa serra ainda vai te pegar, Antônio. E ali estava eu, sendo engolido por ela. Tentei puxar o freio de mão. Um erro. A traseira escorregou. O caminhão dançou, deu uma leve guinada, quase raspando o guardrail. A sorte, ou talvez algum anjo, me fez segurar firme e manter na pista. O PX chiou de novo. Uma voz de mulher, firme e clara, cortou o caos. Caminhão 3FZ 1982. Você tá descendo como alma penada na Serra do Cafezal. Qual a emergência? Era como se o céu tivesse falado comigo. Peguei o microfone, a mão tremendo. Aqui é Antônio de Souza. Perdi os freios. Tô carregado. Tô descendo sem controle. Segundos de silêncio. Ouvi meu coração batendo no peito, como martelo. Ouvi a vibração dos pneus no asfalto quente. Ouvi o barulho do meu próprio medo. A voz voltou, mais forte. Antônio, eu sou a sargento Priscila Moreira da Polícia Rodoviária Federal. Tô 2 curvas à frente.
Vou te guiar até a rampa de emergência. Mas você precisa confiar em mim. Tentei responder, mas minha voz falhou. O caminhão pulava, vibrava, ameaçava me jogar fora da pista a qualquer momento. Apertei o microfone como se fosse uma cruz. Só não me deixa sozinho. Eu tento, ela respondeu sem hesitar. Eu tô com você, Antônio. Até o fim. Não solto tua mão. Aquela frase foi como luz num túnel escuro. Como freio novo numa ladeira. Como oração de mãe. Naquele instante, entendi que não era só máquina e asfalto. Era alma contra destino. E a batalha só estava começando. Dizem que quando a morte encosta, a gente vê a vida toda passando. Comigo não foi assim. Não vi filme nenhum. Só via estrada, curva, fumaça e aquele maldito ponteiro do velocímetro subindo feito agulha descontrolada. Tudo o que eu conseguia pensar era: não vou morrer assim, não posso morrer assim. A voz da sargento Priscila continuava no rádio, nítida apesar do caos. Antônio, escuta. Você tá 2 curvas da rampa de emergência. Preciso que mantenha a direção firme. Não tenta frear mais. Só segura o volante com tudo e confia. Confia. Era fácil para ela dizer. Ela não estava com 32 toneladas empurrando as costas, nem com a visão embaçada de suor, nem com o coração disparando como motor sem óleo. Mas tinha algo na voz dela, uma firmeza, um tipo de coragem que contagia. Era como se, de algum jeito, ela tivesse me alcançado naquele abismo em que eu caía. Antônio, fala comigo. Tá ouvindo? Tô. Respondi com um fio de voz. Tô ouvindo. Ótimo, respira comigo. Inspira. Agora solta. Isso. Você já passou o trecho mais perigoso. Agora é segurar firme e mirar na rampa. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Era ridículo, eu pensei. Tentar respirar como se estivesse numa yoga, enquanto o caminhão ameaçava me jogar para fora da pista a cada curva. Mas eu obedeci. Pela primeira vez na minha vida, obedeci sem discutir. Passei por uma placa azul, meio apagada, onde mal dava para ler. Rampa de emergência 300 metros. Foi aí que vi. A rampa, uma língua de brita grossa, subindo num ângulo agressivo à direita da pista. Era como um último soco de salvação. A boca de um milagre. Mas para chegar lá, eu precisava virar. E o caminhão já estava acima dos 80 por hora. Alto. Demais, peso demais, risco demais. Uma curva errada e seria capotamento. Ou pior. Priscila, falei no rádio. Acho que não vai dar. Vai sim, Antônio. Escuta. Joga pra direita na hora certa. A brita vai te segurar. Mas você precisa ir com tudo. É agora ou nunca. Agora ou nunca. A frase me bateu fundo. Porque eu sabia. Aquele momento decidia tudo. Era o tipo de escolha que só acontece uma vez. E a vida não dá replay. Vi a entrada se aproximando. Segurei o volante com as 2 mãos, como se apertasse a vida de volta pro corpo. Mirei. O caminhão tremia inteiro, mas eu sabia que aquela era a chance. Não ia ter outra, então joguei. O caminhão gritou. As rodas dianteiras morderam a brita e quase não obedeceram. A traseira veio como rabo de lagarto tentando escapar. Quase saí da pista. Quase. Mas foi o quase que me salvou. Entrei na rampa. A brita fez o que tinha que fazer. O caminhão foi afundando nela como bicho ferido na areia. O barulho era absurdo. Ferro rangendo, carga batendo, rodas afundando. Mas eu não larguei o volante. Não até parar. Não até a poeira baixar. E parou. Depois de segundos que pareceram uma eternidade, o caminhão parou. O silêncio que veio depois foi o mais alto que já ouvi na vida. Desliguei o motor. Deixei a cabeça cair sobre o volante. O corpo tremia. As mãos suavam. E eu chorava. Chorava como criança. Sem vergonha, sem freio, sem orgulho. Só emoção. Um choro que não era só medo. Era vida. Era alívio. Antônio? A voz da Priscila voltou. Suave agora. Você tá bem? Peguei o microfone com a mão trêmula. Tô vivo. Graças a Deus. Tô chegando aí. Fica dentro do veículo, tá bom? Tá. Obrigado. Desliguei o rádio. Olhei pro pingente da Sofia. Ele ainda balançava no retrovisor, sujo de poeira, mas firme. A imagem dela sorrindo me acertou feito abraço. Peguei o pingente na mão. Beijei. E agradeci. Agradeci por estar ali. Por não ser hoje o dia do meu fim. Pouco depois, vi as luzes vermelhas e azuis da viatura subindo devagar pela lateral da rampa. Uma caminhonete da PRF, com a porta se abrindo devagar. E dela desceu a mulher que, sem nem me conhecer, ficou comigo. Até o fim. Priscila. Uniforme amassado, cabelo preso num coque simples, olhos firmes. Ela veio até a porta da boleia e olhou para mim com um sorriso que carregava a mesma paz da voz no rádio. Você é teimoso, hein? Disse.
Mas conseguiu. Abri a porta. Desci devagar. As pernas ainda bambas. Ela me estendeu a mão e eu apertei com força. Obrigado, se não fosse você. Ela balançou a cabeça. Se não fosse você, Antônio. Eu só falei. Quem dirigiu foi você. Ficamos em silêncio um momento. A brisa da serra começava a soprar, mais leve, mais fresca. E naquele momento, eu soube. Alguma coisa em mim tinha mudado para sempre. Eu olhei de novo para o caminhão. Minha casa, meu parceiro, meu peso. Agora quieto, enfiado na rampa como fera domada. Era o mesmo Scania. Mas eu não era mais o mesmo Antônio. Naquela manhã eu desci a serra mais perigosa do Brasil. Mas foi lá em cima, no limite, no calor, no desespero, que eu renasci. Dizem que tem coisas que a gente nunca esquece. Um cheiro, uma música, um rosto. No meu caso foi aquele som. O som da brita engolindo o caminhão. O som do mundo parando. Já faz 2 meses desde o acidente. Ou, como gosto de chamar, o renascimento. Voltei para a estrada, sim. Não podia abandonar meu ganha-pão, minha identidade. Mas alguma coisa em mim não voltou igual. A serra deixou marcas. Invisíveis, mas profundas. Depois do resgate, passei uns dias em casa. Em Ribeirão Preto. Sofia me obrigou a descansar. Nem precisei brigar. Ela me venceu só no olhar. Durante as noites eu acordava suando, com a mão ainda procurando o freio. Era como se meu corpo ainda estivesse naquela descida, preso no tempo. Sofia dizia que era normal. Trauma, ela falou. Você sobreviveu a algo que muita gente não sobrevive. Vai levar um tempo. E levou. Mas uma parte de mim nunca mais quis dormir no automático. Comecei a pensar mais, observar mais. Parei de menosprezar as placas, os alertas, os conselhos dos mais novos e mais velhos. Nunca fui de ouvir muitos outros, mas agora eu escutava tudo. Até o silêncio. Uns dias depois do acidente, fui até a delegacia da PRF em Aparecida do Norte. Queria ver Priscila, a mulher que ficou comigo no rádio, que me trouxe de volta. Quando eu já tinha aceitado o pior, ela me recebeu com aquele mesmo sorriso sereno. Trocamos um café e algumas palavras simples. Mas ali, naquele instante, nasceu uma amizade que carrego até hoje. Conversamos sobre a vida, a estrada, a solidão de quem vive na boleia. Sabe, Antônio, ela me disse. Muita gente passa por essa serra e nunca mais é a mesma. Mas nem sempre isso é ruim. Na época não entendi direito. Hoje entendo. Mês depois decidi fazer uma coisa que nunca pensei que faria. Escrevi uma carta. Não à PRF, nem à Priscila, nem a nenhuma autoridade. Escrevi uma carta ao Antônio que eu era antes da serra. Começava assim. Antônio, você que acha que é invencível, que já viu tudo, que domina a máquina, cuidado. A estrada ensina do jeito mais duro. E se você não escutar, ela cobra. Mas olha, você ainda tem tempo. Tempo de mudar. Tempo de frear antes que seja tarde. Não era para ninguém ler, mas Sofia achou o caderno. Chorou quando leu. E depois disse que eu devia compartilhar. Outros caminhoneiros precisam saber que não estão sozinhos. Ela falou. Você sobreviveu por um motivo. Foi aí que nasceu a ideia do projeto na estrada. Comecei a visitar pontos de parada, oficinas, borracharias, postos. Em cada lugar, deixava um folheto com minha história. Às vezes, só um bilhete manuscrito. Não desça a serra sem revisar seus freios. Não ignore os sinais. Não tente ser herói. Alguns riam. Outros me escutavam em silêncio. Teve um rapaz, novo, uns 22 anos, que me abraçou e disse: meu pai morreu na mesma serra em 2012. Se ele tivesse ouvido uma voz no rádio como você, aquilo me arrepiou. Voltei a cruzar a Serra das Araras um mês depois, dessa vez com o caminhão leve e os freios revisados até o último parafuso. Mas antes de subir, estacionei no acostamento e fiquei uns minutos ali. Ouvindo, sentindo. A serra uivava de novo. Não era um som real, era dentro de mim, uma lembrança. Um alerta. Falei em voz alta sozinho. Tô aqui de novo, velha. Mas agora eu escuto. E desci, calmo, no meu tempo. Como se cada metro fosse um passo de reconciliação entre mim e ela. Lá embaixo parei num bar de estrada e encontrei outros caminhoneiros. Alguns me reconheceram. A história tinha se espalhado. Um deles, magro, bigodudo, me ofereceu um café e falou: você é o cara da rampa, né? Do rádio? Assenti, meio sem jeito. Queria te agradecer. Desde que soube do que aconteceu, comecei a respeitar mais a serra. E a mim também. Aquelas palavras me bateram mais forte que o acidente. Voltei para casa dias depois. Quando entrei pela porta, Sofia sorriu. E Laurinha correu até mim, como sempre fazia, com um desenho na mão. Era um caminhão subindo uma montanha, com um sol enorme no fundo. É você, papai? Tá vencendo o monstro da estrada? Peguei o desenho, ajoelhei e abracei minha filha. Ela não sabia, mas aquela imagem era mais verdadeira do que qualquer foto. Hoje, sigo na estrada.
mas diferente. Levo comigo mais que carga. Levo memórias, cicatrizes e a missão de alertar quem ainda acha que nada pode dar errado. Porque a verdade é simples. A estrada não perdoa a arrogância, mas recompensa a humildade. E toda vez que ouço o rádio chiando, lembro da voz que me salvou. A serra uiva, sim. Mas agora, eu sei escutar.